Olá, vamos chegando. Então, começar a nossa segunda videoaula da quarta semana. Estamos chegando. Né? Então tá. São 7h27. Eu pretendo então deixar esse esquema de começar com um chat sempre antes da live. Então, antes da nossa transmissão, a gente faz um chat. Eu acho que fica bom esse formato. Semana passada eu comecei direto com a live, né? Eu não... Ficou legal também. Mas na quarta e na quinta eu comecei com um chat. Eu achei que ficou mais interessante. Eu vou manter esse formato, sempre começando com um chat e depois indo para a live. Às vezes eu posso criar um problema inicial para a gente discutindo no chat. Pode acontecer. Mas isso vai ser por ocasião. Bom, como eu falei para vocês, eu já postei para vocês o trabalho, né, o trabalho da disciplina. Ele é um trabalho em duplas ou trios, e vocês escolhem um problema. É um problema por grupo. Então, vocês vão ter a semana para fazer grupo, uma semana para fazer o grupo, uma semana para escolher o problema, e não pode ter mais de 2 por problema. Eu acho que vai ser acho que dá para todo mundo ficar com quase todos os problemas, ter 1 ou 2 grupos. E os 2 últimos problemas são problemas de programação. Quem tiver mais interesse de programação, né, eles estão lá. Tá? Bom, então, do que trata o trabalho? Né? O trabalho vai tratar de resolução de equações não lineares, método da dissecção, método de Newton, que é a aula de hoje, os sistemas lineares. Os sistemas lineares que nós vamos ver nas próximas aulas, certo? Bom, então tá todo mundo chegando, ainda não são 19h30, mas então eu vou puxando já a aula de hoje. Então tá. Aqui então está a nossa aula de hoje. Né? Então, aqui está então a nossa aula de hoje sobre o método de Newton. Mas antes de a gente falar do método de Newton, vamos fazer uma modelagem. Né? O que é uma modelagem? Resolver um problema. É o que vocês vão fazer no trabalho. Né? No trabalho, vocês têm um problema que vão modelar, né, o problema e obter uma equação. Certo? Então, geralmente, todas as questões que eu coloquei lá, vocês têm uma fórmula que vocês têm que trabalhar com essa fórmula. Por exemplo, aqui, quem estuda hidráulica, né? Vocês sabem que eu gosto de hidráulica, então sempre vou pegar lá as coisas da hidráulica. Vocês têm uma expressão bem famosa lá da hidráulica, que é a equação de Colebrook. Essa equação aqui é para determinar o fator de atrito. Né? Então, essa equação para determinar o fator de atrito, ela é bem útil lá na hidráulica. E lá o Felipe ensina, né, uma maneira lá dele. Na verdade, é um método de raiz. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver esse problema, né, usando a dissecção. Bom, o problema, ele já nos informa quem é esse fator, ou seja, esse fator aqui é 0,4. E o problema também informa quanto é o número de Reynolds. Né? Lá na hidráulica, em fenômeno de transporte, eu vou explicar para vocês quem é o Reynolds. O número de Reynolds, ele é um número que está ligado ao tipo de escoamento. Tá? Então, esse é o número de Reynolds. Esse é um Reynolds turbulento. Tá? Bom, quem é a minha incógnita? Quem eu quero determinar? Eu quero determinar o fator de atrito F. Então, o F
é o que a gente quer buscar. Então, essa fórmula aqui é a fórmula que você pegou no livro de hidráulica e você quer determinar o F a partir... Você conhece a relação E sobre D e você sabe o número de Reynolds. Bom, então vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Tá. Aqui eu reescrevi a fórmula, né, usando... É porque como o F, né, era na 0,5, 0,5 é a mesma coisa que F no meio, né? Vamos lembrar lá de cálculo. Ou seja, é a mesma coisa que a raiz de F. Né? Por isso que apareceu raiz de F aqui. Que é aquele F na 0,5 que vocês tinham lá. Então, qual é a incógnita do nosso problema? É o fator de atrito. Quais os parâmetros que nós conhecemos? Este parâmetro e este parâmetro. Então, a gente tem que substituir esses parâmetros na nossa equação. Então, aqui é simplesmente a gente ler o problema. Tá. Então, isso que vocês vão fazer. Vocês vão ter um problema de modelagem e vão ter que ver quais os parâmetros que o problema está te oferecendo e quais são as variáveis que ele quer calcular. Tá. Então, tá. Quem nós temos que substituir? Nós temos que substituir o E sobre D e o Reynolds. Então, substituir o E sobre o ED é 0,04 e o Reynolds, que é 2 vezes 10 na 5. Agora, o que aconteceu aqui? O que aconteceu desse passo para o outro? Nesse passo para o outro, eu peguei e fiz essa continha aqui. Ó. Essa continha aqui é esse valor aqui. Ou seja, se eu dividir 0,004 por 3,7, dá esse número. Se eu dividir o 2,51 por 2 vezes 10 na 5, dá esse valor aqui. Certo? Tanto que você pode ver que aqui era 10 na 5, aqui ficou 10 na menos 5. Por quê? Porque ele estava em menos, estava 5 aqui, passou para cima, fica menos 5. Tá? Simples assim. Não tem muito mistério. Tem flechinhas aqui. Então, esse valor ali, como eu disse, é aquele ali. E este valor, então, é 1,255 vezes 10 na menos 5. Tá. Aqui entra uma outra situação que, às vezes, eu vejo que os alunos têm dificuldade. A nossa variável. A nossa variável aqui, ela não é o x, né? Eu estou representando a nossa variável pela letra F minúsculo. Então, a nossa variável é o F minúsculo, não é o x. Então, o F grande corresponde à nossa expressão. Tá? E o F minúsculo é a nossa variável. Lembrando que, quando eu quero resolver uma equação, ela sempre tem que ser igual a zero, certo? E aqui a minha igualdade não é igual a zero. Minha igualdade aqui, eu tenho 1 sobre raiz de F igual a toda essa parafernália. Então, o que eu tenho que fazer? Passar esse lado aqui para a esquerda. Ah, professor, eu poderia passar esse para cá? Também poderia, ia dar na mesma. Tá? Então, o que aconteceu? Sobrou isso aqui. E isso aqui, então, é a nossa expressão F grande de F, ou seja, a nossa expressão. E isso, então, é igual a zero. Tá? Sempre eu tenho que escrever igual a zero. Sempre. E aí, o que ficou no lado esquerdo, né, da nossa igualdade é a nossa função. Tá? Beleza? Bom, depois que a gente determinou quem é o F, nós vamos para o gráfico. O que a gente vai fazer o gráfico? Para identificar a raiz, né? Então, vamos botar aqui tudo que aparece. Onde é que está a nossa raiz? A raiz está aqui. Aqui está a raiz. Aqui está a raiz. Tá? Vem aqui nesse ponto. Quando eu for lá para o GeoGebra, a gente tem que lembrar o seguinte, o GeoGebra só trabalha com x e y.
GeoGebra, você não vai botar f aqui. Então, como o meu f é a minha variável independente, o meu f pequeno é a minha variável independente, na hora de escrever aqui no GeoGebra, eu vou substituir meu f por x. Tá? Por quê? Porque é a forma que o GeoGebra entende. Eu não vou conseguir botar aqui no GeoGebra a letra f, que ele não entende. Tá? Então, a gente só troca a variável, o nome dela, para poder enxergar o gráfico. Mas a gente sabe que o meu eixo x corresponde ao f. E o meu eixo y, né, vai ser o meu y, vamos dizer assim, pode ser. Né? Lembrando que quem é o log? Sempre tem o problema do log, porque existem vários logs, né? É o log da base 10. O que é o log da base 10? Né? É aquele log que aqui embaixo ele tem o número 10. Ou seja, se eu faço log 10 da base 10, isso aqui dá 1. Ou se eu faço log 10 da base 10 de 100, isso dá 2 e assim por diante. Lembrando que o ln é o mesmo log, só que da base e. Tá? E na equação de Colebrook, o meu log é o log decimal. Tá? Então, nós já vimos que a nossa raiz ela está por aqui. Ó. Ela está perto, ela é bem pequena, o meu fator de atrito é um número bem pequeno. Tá? Ele é um número quase bem próximo de zero. E bem aqui. Vamos ver o que vem adiante. Bom, como a gente não conseguia enxergar, aqui a gente não consegue enxergar quase nada, o que a gente faz? A gente dá um zoom, né? Aumenta. Vai lá e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E a gente vê o seguinte, que a solução ela está entre... Aqui eu estou sugerindo entre 0,2, né? E 0,5. Então, 0,2. O 0,2 tem uma imagem positiva. O 0,5 tem uma imagem negativa. Isso é bem importante. Tá? Então, o meu 0,2 tem uma imagem positiva. Ou seja, se eu entro com 0,2, ele me dá um número positivo. Se eu entro com 0,05, ele me dá um número negativo. Ah, professor, mas se eu entrasse com, sei lá, 0,1, 0,2, se eu entrasse com 0,225, também, aí você teria que testar. Mas 0,2 visualmente eu enxergo que é positivo. Poderia ter entrado com 0,01 também. A imagem é positiva. Você sempre tem que pegar um lado cuja imagem é positiva e um lado cuja imagem é negativa. Tá? Sempre. Bom, feito isso, nós temos... Então, nós fizemos essa escolha. E aí nós temos o seguinte, a tabela. Vamos organizar a tabela do método da bissecção. O que acontece? Lá na tabela do método da bissecção, né, o que acontece? Eu vou colocar lá o 0,02, né, esse 0,02, aonde? No x positivo. Por que no x positivo? Porque ele gera uma imagem positiva. Ele gera uma imagem positiva. Então, esse valor aqui, ele gera uma imagem positiva. Ó. Ele gerou essa imagem aqui, ó, positiva. E por que eu coloco 0,05 aqui? Porque ele gera uma imagem negativa. Estes valores são arbitrários. O que é isso? Eu escolhi estes, mas vocês, cada um de vocês pode escolher outro. Alguém pode escolher, por exemplo, sei lá, 0,1. Pode ser 0,1. 0,1. E pegar 0,04. Também pode. Fica a critério de cada um. Tá? Mas desde que satisfaça a condição de um apontando para cima
e outro apontando para baixo. Sempre tem que satisfazer essa condição. Tá? Eu não posso pegar 0,1 e 0,2. Por que eu não posso pegar? Porque meu gráfico não passa. Né? Meu gráfico passa aqui. Entre 0,1 e 0,2 não passa nada. Né? Então, essa condição tem que garantir que a curva passe ali no meio. Certo? Por isso que é importante fazer o gráfico. Bom, então tá. Vamos adiante. Aqui está a planilha. Vamos ver se eu consigo abrir a planilha. Então está aqui a planilha, né? Vocês já têm essa planilha, vocês podem ir lá mexer nela. Né? Então aqui é a condição inicial. Então a condição inicial. Né? Aqui está a condição inicial. Então o 0,5, o 0,2, condição inicial. Vamos para onde interessa. Aqui. Só habilitar uma coisa aqui. Eu esqueci de habilitar o chat. Tá. Enfim. Então, olha só. Aqui, então, o que a gente vê? A gente vê a programação, né? 1 sobre a raiz, mais 2 vezes log 10. Tá? Eu estou chamando log 10. Também dá para usar log, ele também vai entender dessa forma. Mas para garantir que ele vai pegar o log 10, eu escrevi log 10 e ele também entende. Tá? E aí lá dentro do log 10, repara os parênteses. Ó, repara os parênteses. Tá? Então, aí ele colocou 0.0108 mais 1.25 vezes 10 na menos 5 dividido pelo SQRT. SQRT aqui é a raiz quadrada. Certo? Aqui é a raiz quadrada. Vamos ver uma coisa aqui. Ó, aqui eu coloquei vamos dizer assim, a nomenclatura das coisas, né? O SQRT no Google é equivalente a raiz no Excel. No Excel você vai escrever igual raiz. Tá? Ele vai entender. Log 10 no Google é a mesma coisa que o log no Excel. O Excel entende como log, né, o log 10. Então, é bem tranquilo, certo? Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu acho que eu não habilitei o chat. Vou ver aqui do lado. Tá o chat. Então, voltando aqui. Então era isso, né? Aqui não tem muito mistério. Assim, gente, a dissecção, quando a gente faz uma tabela, a gente faz todas. O que muda? A função. Muda a função, certo? O erro, o x-média é o mesmo. Você tem que simplesmente saber quem é a tua entrada, né? Então, esses valores aqui são arbitrários, você vai fazer arbitrário, vai estimar eles a partir do gráfico. E aqui a programação clássica, né? A programação clássica. Então, se o F3 for negativo, por que negativo? Ó, tem que ser negativo. Então, aqui eu estou pegando a imagem negativa, então por isso tem que ser F3 menor que 0. E aqui, o F3 tem que ser positivo, F3 maior que 0. Por quê? Porque eu tenho um x mais, certo? Enfim, a dissecção ela é mecânica, vocês vão colocando, vocês vão mexendo aqui e não tem mistério. Então, o que aconteceu? Eu fui arrastando, fui fazendo as iterações, e então eu obtive esta situação. Né?
Na 11ª iteração, a minha resposta é, meu x médio é 0,028. Enfim, com um erro de 0,02%, é um erro muito baixo, certo? Então tá, vamos ver aqui. Tem mais. Esperar que agora acho que tem muita coisa aberta. E aí começa a trancar. Então, o método da bissecção, ele é um método que, assim, para início de cálculo numérico, ele sempre dá, ele é meio impactante. Tem vários processos, tem um processo decisivo. É o nosso único método que tem uma decisão. Tá? Agora, os nossos métodos, a partir de agora, todos, eles são métodos de interação. É um for simples. Tá? Bom, como em quase todos os assuntos, nós vamos estar trabalhando com duas metodologias. A primeira metodologia que nós vimos foi a bissecção. Ô, professor. Fale. Tem como pedir para quem tiver com o áudio ligado desligar, porque está interferindo para escutar. Tá. Então tá, pessoal. Escutaram a colega? Vamos baixar vamos desligar os nossos microfones e abrir eles só para entrar em contato comigo, ok? Porque às vezes eu escuto também, escuto até cliques. Cliques. Enfim. As outras turmas eu escutei de tudo. Até chamando ré. Então tá. Mas sempre, para cada assunto, nós vamos estar trabalhando com duas metodologias, certo? Por exemplo, nós estamos aqui determinando raízes de equações, tá? Então, nós vimos a bissecção. O método de Newton vai fazer a mesma coisa que a bissecção. Ou seja, vai encontrar a raiz de uma equação. Mas ele é outra metodologia. Tá? Por que duas metodologias? Porque existem várias metodologias. E eu não vou falar, sei lá, da secante. A secante você acha um livro, vai ler e vai entender. Né? Ou a falsa posição. Enfim, tem vários métodos. Eu acho mais interessante a bissecção, que é o mais simples, e agora, então, o método de Newton, que é o mais robusto. O método de Newton, ele é o melhor método para achar a raiz. Vocês vão ver, rapidinho ele acha as raízes. Além disso, ele não tem processo de decisão, ele é um algoritmo mais simples. Qual o problema? Ele precisa da derivada. Você precisa calcular uma derivada. Tá? Então, essa é vamos dizer assim, o problema. Tá? Na bissecção era só fazer as contas. Aqui você tem que fazer uma derivada e aí mais as contas são mais fáceis. Bom, então vamos falar um pouco do método de Newton. O Newton, ele tem uma convergência muito rápida. Ele converge rapidinho. Tá? E a solução é aproximada por retas tangentes. Tá? Então, você tem uma reta tangente, como ele está mostrando ali no esquema. Você tem esta reta, essa aqui é a reta tangente. Então, aqui nesse ponto aqui, eu venho na tangência. Agora, quando ele cortou de novo aqui, eu venho nesse ponto e traço outra tangente. Ele é rápido. Ele é bem simples. Bom, risquei ele sem querer. Tá? E ele tem uma fórmula. Ele tem uma fórmula. E ele é uma fórmula recursiva. O que é isso? Tá? Que é essa fórmula aqui. Então, o método de Newton, ele é esta fórmula. Se a gente estivesse na aula de quadro, eu ia fazer uma dedução mais rápida. Eu ia fazer uma dedução, explicar um pouco mais. Da onde vem. Mas aqui, vamos direto ao ponto. Essa é a fórmula do método de Newton. Tá? Então, o que acontece?
sempre o índice I mais 1, esse índice I mais 1, ele é a linha atual. Sempre a gente vai adotar aqui em cálculo numérico essa nomenclatura. O I mais 1 é o atual. E o índice I é anterior. Certo? É a linha anterior. É a linha que está para cima. Tá? Sempre. Então, lembrando, o que é o linha? Essa linha aqui. Essa linha aqui é a derivada. Então, a gente precisa conhecer a derivada. Certo? Vamos ver como é que isso funciona. Nossa, tempo. Então, vamos lá. Como é que isso aqui funciona? Então, assim, nós sempre vamos precisar de uma condição inicial. O que é essa condição inicial? A gente vai olhar no gráfico, a gente vai ver isso aqui, vai lá no gráfico, e a gente vai fazer, então, o nosso chute. Esse chute, por exemplo, no questionário que eu deixei lá, acho que em quase todos eu dei o chute. Eu já disse qual é o chute. Ah, professor, e se não for dito? Vocês podem dizer. Né? Você vai olhar no gráfico e dizer, olha, eu acho que esse número vai. Tá? E aí, então, de um chute inicial, a gente começa a brincadeira. Certo? Então, sempre a gente vai começar por um chute inicial. E aí é um número. Certo? Tá. Então, vamos começar a resolver um problema. Vamos pegar esse probleminha aqui. Vamos resolver essa equação. 2x menos cosseno de x igual a zero. Certo? E ele quer resolver isso com um erro de 0,5%. Tá. Olhando para cá, ele já está pronto, né? Ou seja, eu já tenho o igual a zero. Isso também continua valendo. Tem que ser sempre igual a zero. Igual a zero. Certo? Então, aqui está a minha função. Minha função está aqui. Certo? Então, nós temos que fazer o gráfico dessa função para achar o x0. Tá. Onde é que a gente vai fazer o gráfico? Vamos fazer esse gráfico no GeoGebra. Vamos ver aqui. Então, fui lá no GeoGebra e fiz o gráfico. O que acontece? Quando eu fiz o gráfico, eu já achei a raiz. Está lá a raiz. A raiz não é 0,5. É um número bem perto de 0,5. Certo? A gente olhar ali, vai ver um número bem próximo de 0,5. Tá? E aí nós temos, então, o seguinte. Vamos lá. Então, essa aqui é a fórmula do método de Newton. Né? Ou seja, é a fórmula do método. Eu preciso da função. A função a gente já conhece. Então, essa aqui é a nossa função. Ou seja, é que vai aqui em cima. Quem vai embaixo? O f'. Então, é a derivada. Então, f' é a derivada da função. Então, quem é a derivada de 2? Tá melhor. A derivada de 2x. A derivada de 2x é 2. Quem é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos seno. Então, a minha derivada final é 2 mais seno de x. Certo? Quando vocês estiverem resolvendo problemas, eu vou recomendar vocês usar o Symbolab. Eu acho que é assim que se escreve. Eu vou depois botar o link lá. Tá? Então, feito o problema, achamos a derivada. Tá. Opa, ele está acabando aqui, nossa live, nosso tempo de gravação. Mas vamos tocando.
Então tá. Então tá. Como é que é a estrutura da tabela? Como é que a gente vai fazer essa tabela? A estrutura dessa tabela, ela é simples. Ela é mais simples que a dissecção. O x, o f de x e a derivada. Ainda não coloquei o erro. Vamos só ficar no básico, né? Então, esse valor aqui, ele é o nosso chute. Tá? Esse valor aqui é a nossa função. E esse aqui é a nossa derivada. Vamos ver o que aparece aqui. Então, condição inicial é o chute. Você chutou. Eu chutei 2. Ah, professor, eu queria ter chutado 1. Eu queria ter chutado 0,5. É de cada um. Cada um chuta o que achar que tem que ser. Tá? Eu chutei 2. Então, aonde é que vai a função? A função, então, está programada aqui. Onde é que está programada a derivada? A derivada está programada naquela coluna. Na quarta coluna. Bom, eu estou fazendo tudo que é errado. Estou passando a mão no olho e passando a mão no nariz, né? Mas, enfim. Então, olha lá. Da onde que surge este valor? Da onde que surge? Aqui, esse 0,48, ele é o método de Newton. Ou seja, o que está programado ali dentro? Já vamos abrir isso, vamos abrir essa caixa para ver o que tem ali. O que tem ali dentro? Tem um método de Newton. Ou seja, vamos olhar lá. O método de Newton é xi mais 1 igual a xi menos AF de xi dividido por quem? Pela derivada da f de xi. Essa aqui é a fórmula do método de Newton, né? Então, se é i mais 1, tá? Então, se o meu i é 0, então, quanto é que é 0 mais 1? 1. Aqui tem um erro, né? Olha só. Então, já corrigi aqui. O professor fez um erro ali. É 0 ali, né? x, 0. Ou seja, eu vou estar pegando este valor daqui. Tá? Então, xi mais 1, i mais 1, ou seja, o atual é igual ao anterior, ou seja, eu vou estar pegando a linha anterior, menos a função anterior dividido pela derivada anterior. Tá? Então, quais valores contribuem? Então, aqui está meu x0, aqui está meu x0, aqui está o meu f de x0, e aqui está meu f' de x0. Opa, meu x ali saiu estranho. Certo? Corrijam ali, eu tinha botado x1, mas é x0, tá? Então, tudo, né, esses valores vieram para esta célula segundo essa formulação aqui. Tá? Vamos abrir essa caixa, porque eu imagino que vocês já estão se imaginando, tá? Mas como é que fica essa programação? Então tá. Vamos abrir. Aqui está a planilha. Ó. A gente vê aqui que... A gente vê primeiro que ela é bem rápida. Ó, 5 linhas. Certo? 5 linhas.
5 linhas a gente já resolveu com uma precisão assim impressionante, tá? A precisão aqui é impressionante. Então, aqui está a minha função, né? Então, repara, o que está programado aqui? Aqui está programado, né? Quem? O 2x menos o cosseno x. Tá? Então, isso é o que está programado aqui dentro. 2x menos cosseno x. O que está programado aqui? Aqui tem que estar 2 mais seno de x. Certo? É o que deve estar aqui dentro. Vamos ver. Olha lá. 2 mais seno de x. Tá? Então, coloquei a função, coloquei a derivada. Sem mistério. E agora, aqui. Ali é quem? É o x1 igual ao x0 menos o f de x0 sobre a derivada. Né? Então, vamos ver. Como é que ele está programado? Ó, repara. C3, que é esse valor aqui, D3, que é este valor aqui, e E3, que é esse valor aqui. Né? Vamos botar outra coisinha aqui. Ô, professor, aqui. Ali então, este aqui é o C3, né? É o meu X0. Este valor aqui é o equivalente, melhor, eu chamei o D3. E este valor aqui é o E3. Então, e eu estou na linha 4, ou seja, eu sempre me reporto à linha anterior. Tá? E como é que é a programação dos outros? É igual, gente. Agora, depois daqui, a gente arrasta. Arrasta tudo. Ó, igual. Ele vai lá na linha de cima. Como é que eu faço a linha atual? Linha de cima. Estes valores aqui, eles se alimentam do x. Né? Ou seja, eles vão se alimentar do x atual. E o erro? Como é que é o erro? Bom, o erro é igual. O erro nunca muda. O erro sempre vai ser programado dessa forma. Tá? O erro é sempre os ABS, né? O módulo do x atual menos o x anterior dividido por o atual. Sempre. Vezes 100. professor, o senhor consegue botar na função ali de novo no D3? Oi? O senhor consegue botar na função ali f de x D3 ali? Se eu consigo colocar na função É só para mim olhar a função ali. do f de x? É D3. Tá. Já voltamos lá. Esta? Isto. Tá. Ali, professor, não seria 2x? Ficou 2 vezes o C3? Sim, tá aqui, ó, C3. duas. Ah, tá certo. Tá? Tá certo. Desculpa. Não, tranquilo. Tá? Então, essa tabela, vocês veem, é bem mais simples que a bissecção, do meu ponto de vista. Só que tem que fazer uma derivada. Aí isso vai depender né, da intimidade que vocês têm com o cálculo. Eu prefiro o método de Newton. Tá? Vou pegar lá Vou voltar. Vou pegar a... Então tá. Aqui tá a tabela, né?